1 Samuel 13, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Vamos lá? Amém? Diz assim, 1 Samuel 13, 15 ao 18. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Teu amor e a Tua graça, que o Senhor seja glorificado e que o Senhor possa falar com todos nós, Senhor, porque precisamos de Ti. Amém. Bom, irmãos, nós chegamos agora ao final do capítulo 13 de 1 Samuel. É sempre um desafio pregar nesse livro, justamente tanto por conta da quantidade de capítulos e de assuntos, quanto também pelo desafio de ser no Antigo Testamento. Lembrando que iniciamos o livro de Samuel com um pastor e vamos continuar com outro. E nem parece que só passou 13 capítulos. Parece bem mais do que isso, né? Isso eu consegui perceber enquanto estava com relação a esse sermão. E só passaram 13 capítulos. Ainda falta muito para acabar. Mas essa não é a nossa pressa. A nossa pressa é que a palavra de Deus seja exposta da forma correta, sendo aplicada como nos manda as Escrituras e deixando que o texto fale aos nossos corações. Lembrando também que esse sermão ele será dividido em 2 partes e estará focado no povo de Israel. Por isso o nosso título hoje, o nosso sermão, nós vamos meditar hoje sobre o título Um Povo Sem Orientação. Nós vamos meditar sobre o povo de Israel aqui, nesses poucos versículos, e aplicar às nossas vidas. Nós estamos vendo durante o capítulo 13 de 1 Samuel uma espécie de cenário, um cenário de guerra. Todo o capítulo 13 é sobre isso, e o seu desfecho dessa guerra é o próximo capítulo, o capítulo 14. Nós vimos que Jonatas, ele foi valente e confiou em Deus, ao contrário de seu pai Saul. Mas mesmo assim, Israel havia se escondido com medo dos inimigos à sua frente. Não devemos esquecer que os inimigos de Israel são os filisteus naquele momento. Durante todo esse capítulo 13, nós vimos uma sequência de queda nesse cenário de guerra entre Israel e o reino dos filisteus. Nós vemos aqui 2 reinos, o de Israel e o reino dos filisteus, guerreando entre si, e começamos a ver a queda, a decadência de Israel ao decorrer dos versículos. Como se não bastasse, o seu rei também desobedece a Deus, ao ponto de ser trocado. Só que agora, por alguém, segundo o texto, diz segundo o coração de Deus. Ele seria trocado por alguém agora, conforme a vontade de Deus. Semana passada, nós vimos alguns desfechos desse conflito. Nós vimos também como Saul preferiu
sacrificar, ao obedecer. E como foi dito pelo irmão Carlos na semana passada, o nosso Deus é um Deus que exige obediência. Não adianta querermos sacrificar se não queremos obedecer. É até incoerente, porque para sacrificar temos que obedecer. Então existe aí uma incoerência entre sacrificar e não querer obedecer. Dos versos 11 ao 14, nós vimos como a obediência ao Senhor é primordial, pois Saul, o tempo todo, ele estava agindo pelos seus próprios preceitos. Saul estava agindo com a sua própria consciência, por conta própria, e não pela ordem de Deus. E isso é muito importante que tenhamos isso em nossas mentes. Isso significava que o líder de Israel, não estou falando de um soldado, nem de um general, ou até mesmo de um guardião de armas. Estou falando do líder de Israel, o representante daquele povo, o rei daquele povo, daquela sociedade, estava agindo de acordo com o que ele achava correto. Ele estava agindo olhando para o que estava acontecendo ao seu redor. Saul agia enquanto olhava para cada situação que estava acontecendo à sua frente. Nós precisamos entender que essa atitude, nem mesmo dentre o povo que não era do Senhor, era comum. Os reinos antigos, o rei não agia sozinho. O rei agia com todo um grupo de conselheiros. O sacerdote, muitas vezes, fazia essa função de aconselhamento do rei, em muitas sociedades, como no Egito, por exemplo. Então veja que nem mesmo os outros reinos estavam agindo igual a Saul, que estava agindo por conta própria. Não agia segundo a orientação de Deus. Saul, ele esqueceu algo principal, que inclusive foi muito bem lembrado pelo irmão Carlos semana passada, quando ele diz, abre aspas, que Deus exige obediência em meio às circunstâncias. Saul viu tudo aquilo ao seu redor que estava acontecendo no meio daquele cenário de guerra e pensou em agir com suas próprias mãos, com a sua própria consciência e com aquilo que ele achava o que era correto. O que veremos a seguir é resultado de toda a desobediência de Saul. O que nós vamos ver agora desses versículos e nos próximos capítulos é uma decadência final do reino de Saul. E isso precisa ficar muito claro, pois não é qualquer pessoa que estava desobedecendo. Não era, como diz aqui no Ceará, um Zé doidinho que estava desobedecendo, mas sim o líder central de um povo. Era a sua principal liderança. Era o rei de Israel. Israel já estava vivendo sua monarquia. E quando um rei age de forma imprudente, quem sofre primeiro é o povo. Quem sofre primeiro é a nação. Quando um líder não se comporta da forma correta, faz coisas erradas, quem sofre é a nação. É assim em todo o país, inclusive no Brasil e em toda a história. Se você estiver lembrando de algum presidente, pare com isso, porque em toda a história do Brasil teve isso. Tá certo? Então, a gente precisa focar no que o texto está dizendo, que a corrupção da liderança corrompe seus liderados. É isso que eu quero que você entenda. A corrupção da liderança corrompe seus liderados. Porque quer queira você ou não, os liderados seguem a liderança. Porque confiam que o Senhor está os guiando. Então veja que o principal representante, líder do povo de Israel, seu principal representante militar, aliás, estava errando e não ouvindo as orientações de Deus. Portanto, o próprio povo de Israel era um povo sem orientação do Senhor. E isso nós podemos ver justamente nesses versos a qual nós lemos, do 15 ao 18.
como consequência da desobediência de Saul, nós temos o que mostra o verso 15. Ele inicia dizendo que então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. A cidade a qual Saul estava era Gilgal, e Samuel foi para outra cidade. Nessa primeira parte, vemos justamente esse deslocamento de Samuel indo embora depois de ter falado contra Saul. A princípio, quando lemos rapidamente esse versículo, nós podemos achar que isso é apenas uma parte explicativa. O texto deve estar somente nos mostrando que Samuel estava indo embora. Mas a ida de Samuel representava muita coisa. E é disso que nós precisamos entender primeiro. Perceba aqui que nós vimos que Saul, ele foi desobediente. E alguém que desobedece a Deus, rejeita suas ordens. Por isso que a palavra desobediência quer justamente dizer isso. Quando você rejeita a ordem de quem quer que seja, seu pai, sua mãe, seu patrão, você fica sem orientação. Não é fácil de lembrar, mas se você fizer um esforço, para aqueles que são mais velhos, você vai conseguir lembrar da sua mãe dizendo, não faça isso. Aí você vai lá e faz. E o que é que ela diz? Ela te consola? Não, ela diz, eu te avisei. Né? A mãe geralmente faz isso. Geralmente somos avisados pelas pessoas mais velhas sobre certas situações, porque elas já vivenciaram algo parecido. E sempre quando não há a obediência, ou seja, a desobediência daquele aconselhamento ou ordem, a pessoa mais jovem fica sem orientação, portanto sujeito a errar de acordo com a sua imaturidade. E quando isso acontece, vem sempre seguido daquela frase, eu te avisei. Não foi por falta de aviso. Ou aquela mais velha ainda, quem avisa, amigo é. E tem uma que eu gosto muito, que esse conselho fosse de graça, não fosse pago, né? Ou é de graça? Fosse de graça? Isso, era, justamente, isso mesmo. Gosto muito dessa frase, porque realmente, a gente for parar para pensar, tem um pouco de verdade nisso. Mas veja, todos nós temos problema com isso. Nós sempre achamos que sabemos o que estamos fazendo. E isso é até engraçado, porque se reflete nas pessoas mais jovens, mas as pessoas mais velhas não estão isentas disso. Isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas jovens, elas desobedecem, não escutam a orientação, por achar que sabem mais do que as pessoas mais velhas. Porém, as pessoas mais velhas também desobedecem outras pessoas da sua mesma idade, porque já foram feridas ou sofreram algum tipo de situação. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é porque você se feriu de um jeito que todo mundo vai se ferir do mesmo. Precisamos entender isso também. Tanto pessoas mais jovens quanto mais velhas rejeitam a orientação. Porque um acha que já viveu e o outro, por não ter vivido, acha que precisa ter suas próprias experiências. A diferença é só a motivação. Essa é a diferença. Eu cansei de ouvir isso, irmãos. Quando eu quis me casar com a minha esposa, eu ouvi de pessoas mais velhas, não casa agora, tu é muito novo. Porque eu casei com 19 anos, realmente, né? Eu era muito novo. Mas não me arrependo, de maneira nenhuma. Casaria até mais cedo se pudesse. Foi uma das melhores decisões. Sim, com ela, é importante. É muito importante que seja com ela. Eu digo isso porque o casamento me amadureceu muito. O casamento me amadureceu muito. E é por isso que eu tenho essa cara de velho aqui, mas eu só tenho 27 anos, tá? Por favor, por que todo mundo faz isso? Porque toda vida que eu digo já segue assim, né? Meu Deus e tal. Eu tenho cara de acabado mesmo, mas eu tenho 27 anos. E me amadureceu muito. Mas eu ouvi muito de gente mais velha. Não vai dar certo,
casamento vai te prender, casamento vai acontecer isso, vocês já sabem do discurso. E teve até uma dita cuja que disse que eu ia até me desviar se eu me casasse, olha aí, mano. Já são 8 anos e graças a Deus estou muito feliz. Então, tá tudo certo. Aí eu sempre fui muito carinhoso com a minha esposa. Aí uma pessoa mais velha disse, isso é no começo. Deixa passar 3 anos. Já são 8. Não mudei nada. Eu faço a mesma coisa. Aí teve outra dita cuja que diz assim, mas deixa eu ter filho. Minha esposa está grávida. Não se preocupe não que eu vou repetir a mesma coisa. Não vai mudar nada. E não é porque eu sou o bonzão não, irmãos. Sabe o que é? É Cristo. Não sou eu. É isso que eu quero que você entenda. É Cristo. Então todos nós sempre padecemos com essas orientações. A questão é que devemos saber discernir qual orientação seguir. Esse é que é o problema. Só que o problema do povo de Israel é que eles estavam rejeitando, não era o conselho de uma pessoa mais velha, eles estavam rejeitando o próprio Deus, a orientação de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Pois agora o rei, o líder, o chefe, o líder daquele povo, o homem que era para cuidar daquele povo, estava sem orientação alguma. E nós vemos isso de forma literal e figurada ao mesmo tempo, na ida de Samuel, a partir daquele momento. O que também quer dizer que Israel e seu rei estavam completamente abandonados pelo Senhor, sem orientação alguma. Por isso o título do nosso sermão, um povo sem orientação. Para entendermos a ida de Samuel, o que quero dizer com isso, nós precisamos voltar um pouquinho e entender o papel de Samuel em Israel. Você precisa entender primeiro que inicialmente Samuel era profeta e juiz. Inicialmente. Só que agora ele era somente profeta. Porque agora quem era o líder, o juiz do povo, era Saul. No Antigo Testamento, irmãos, os profetas, eles tinham a função principal de comunicar a mensagem de Deus. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam pela palavra de Deus. Eles eram boca de Deus. Na antiga aliança, nós vemos isso, que os profetas eram boca de Deus na terra. Como podemos ver isso em Êxodo 4,16, nos mostra isso. E eles também transmitiam essa palavra de Deus de forma infalível, não falhava, se cumpriria e ainda vai se cumprir, porque ainda tem profecias para se cumprir. Por isso que no Antigo Testamento nós vemos palavras dos profetas com as seguintes máximas: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, no tempo de algum rei me veio a palavra do Senhor. Por quê? Porque era o próprio Deus transmitindo aquela mensagem. Lembrando que o cânon das Escrituras não havia ainda sido fechado. Então Deus falava sim, pela boca dos homens, de forma infalível. Agora eu quero aqui abrir um adendo. Isso não quer dizer que você deve procurar a irmãzinha sapatinho de fogo para ouvir a voz de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou enfatizando que na antiga aliança, no Antigo Testamento, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Simples assim. Mas eu quero ouvir da boca de alguém. Mande a pessoa ler a Bíblia, aí você escuta da boca de alguém. Não tem problema nenhum. Tá? Com isso também não quero dizer que Deus não possa agir de forma sobrenatural. Com isso não quero dizer isso também, tá? Agora a gente precisa ser muito prudente com isso, irmãos.
Não podemos transformar nossas experiências pessoais em doutrina infalível. Isso é que é o problema. Quando nós temos nossas experiências pessoais com Deus, e eu acredito nisso porque eu já tive, o que é que elas são? São experiências pessoais. Se são pessoais, não precisam transformar isso em doutrina. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo demorou 14 anos para falar que foi ao céu. E só falou porque estavam duvidando da sua apostolicidade. Até nós já expomos esse capítulo, inclusive foi o Natanael que expôs, lá na igrejinha, quando ainda estávamos lá, ainda me lembro muito bem desse sermão. Então, por estar duvidando da apostolicidade de Paulo, dizendo que ele não tinha nenhuma experiência sobrenatural com Deus, ele não seja por isso, deixa eu lhe contar o que foi que aconteceu comigo. E aí ele foi lá e contou. E aí a gente vê crentes, cristãos, contando à torta e à direita, fazendo live no Instagram para contar a experiência, como se aquilo fosse padrão para a vida de outras pessoas. Entenda uma coisa, a forma normativa, infalível, que não fale em nenhum momento que é palavra de Deus, 100% de certeza, é a Bíblia Sagrada. O que passar disso tem que ser caso de exceção, é falível e é pessoal. Não se pode transformar em doutrina. Isso é muito importante que você tenha isso em mente. Porém, nesse tempo, no Antigo Testamento, aqui era a palavra de Deus, era a boca de Deus, era Deus falando na boca de Samuel. A ida de Samuel, ela completava a rejeição de Saul. Porque ali não era Samuel que estava indo, era o profeta de Deus que estava indo. Não era Samuel, um tal de Samuel, não era o homem Samuel, era o profeta Samuel. Era a boca de Deus indo embora. É o início do fim do ministério de Saul, do reinado, melhor dizer assim. Por isso que Samuel agora nos diz que o Senhor, ele procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder para o seu povo, pois você, no caso Saul, não obedeceu os mandamentos do Senhor. Certo comentarista nos diz que essa ida de Samuel simbolizava a brecha que agora teria entre o rei e o profeta. E isso é muito sério quando você lembra que Israel é o reino do próprio Deus. É um reino escolhido por Deus. Pois Samuel, ele era o porta-voz da mensagem de Deus. E Saul era para ser o líder e aquele que obedece à mensagem do porta-voz de Deus. Agora isso não vai mais existir. Por isso, Samuel não estava apenas indo, mas a boca de Deus estava indo embora. A boca de Deus, o porta-voz de Deus, estava deixando Saul e Israel. E nós acabamos de entender que aquele que não obedece o Senhor fica sem orientação. E agora, mais uma vez, estamos vendo Israel e Saul sem orientação. Porque agora, quem os orientava era o próprio Deus, na boca de Samuel. Só que agora, como é que faz? Não tinha Samuel, não tinha boca de Deus para eles, que eles fossem orientados. Não tinha mais isso. Aquilo finalizava a rejeição de Saul. Você vai ver que a partir de agora, Deus não fala mais com Saul. E quando vai se manifestar a ele, é em loucura. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Por quê? Porque Deus havia rejeitado Saul, até porque quem escolheu Saul foi o povo. A ida de Saul ao reinado era um castigo ao povo de Israel. Às vezes nós achamos que o castigo de Deus são só aquilo que não queremos, mas muitas vezes Deus nos castiga
dando aquilo que a gente quer, para mostrar para nós, porque ele já sabe que estamos errados, e para moldar o nosso caráter. A partir desse momento também, o versículo 15 nos mostra a próxima coisa que Saul vai fazer depois de Samuel ter ido embora. Depois de a palavra de Deus, a boca de Deus ali na terra, ter ido embora. Se fosse eu, ficaria desesperado. Mas Saul não. A Bíblia diz que Saul contou os soldados que estavam com ele. E eram cerca de 600. Perceba que logo depois de ter desobedecido a Deus, de ter ficado sem orientação, de ter ficado sem a voz de Deus ali para lhe orientar, Saul se preocupou com outra coisa. Você tem noção que isso é seguido? Você tem noção que isso é a seguir? Samuel foi embora. Vou me preocupar se eu vou ganhar ou não vou ganhar. Samuel foi embora. Deixa eu contar aqui meus soldados. Você não vê desespero, você não vê nenhuma grande preocupação de Saul com relação ao que Deus tinha dito a ele. Nós vimos na semana passada uma bela de uma repreensão do próprio Deus a Saul. E não percebemos que isso aqui que eu estou falando acontece a seguir. Não é no dia seguinte, não é uma semana depois, é depois de ele ter ouvido aquilo. Olha, Saul, Deus te rejeitou, estou indo embora. Saul, vou contar meu soldado. Simples assim. Sem esboçar, pelo menos no que temos aqui escrito, que é o suficiente para entendermos que não há arrependimento por parte de Saul. A prova de que a preocupação de Saul não era verdadeira, e não era legítima, e de fato não era, é que mesmo ele sabendo que não seria o rei, ele não se lamenta. Eu arrisco dizer até que ele não estava acreditando nisso, na palavra de Samuel. Ele não se arrepende, nem mesmo pede perdão. Bastou o profeta sair para que Saul cuidasse da situação com as suas próprias forças. A prova disso é justamente porque ele contou os soldados. Você conta soldado para quê, irmão? Para se preparar para a guerra. Por isso que nós podemos facilmente nos confundir, e também foi dito na semana passada, muito bem colocado pelo Carlos, que no versículo 12, Saul, ele nos diz o seguinte: olha, eu pensei que os filisteus atacariam em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso que eu me senti obrigado de fazer um sacrifício a ele, de fazer um holocausto. Se você lê o texto só até aqui, você pensa, meu Deus, que homem devoto. Mas meu Deus, que homem piedoso. Ele estava preocupado, olha, eu não busquei o Senhor, deixa eu buscar agora. Irmãos, isso não é preocupação não. É a consequência de alguém que não levou a sério a ordem do Senhor. Perceba que ele diz, olha, eu não busquei o Senhor naquele tom de piedade, mas agora eu quero buscar. Não, meu amigo, já era para você ter feito isso, e agora o que te restava era obedecer. Buscar já foi. O que te restava agora é obedecer. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. O tempo de orar já era para a gente ter orado. Só que a gente quer agir, aí quando começa a dar errado, a gente quer orar. É muito bom, né? É muito bom, irmãos. Porque foi assim que Saul estava agindo. O tempo de orar já tinha passado. Ele mesmo diz isso, olha, eu não orei, era para me ter orado. Mas deixa eu orar agora. Não,
agora chegou o momento de você obedecer. Não, mas eu não estou preparado, eu não orei. Sim, oração não é o Ki do Dragon Ball, não, meu irmão. Você juntar energia, não. Oração é sua comunhão com Deus. Entenda isso. Se você não conseguiu orar, já foi. Obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Lembre-se sempre disso, irmãos. Deus não vai te tratar melhor porque você orou mais. Deus não vai te tratar como o melhor filho porque você falou mais com Ele. Nenhum pai faz isso. Imagine Deus. Deus não vai te mandar a 7 palmos para o inferno porque você não orou. Com isso também eu não quero dizer que você deve largar a sua vida de oração. O que eu quero dizer é que a oração, ela fala muito mais de você do que de Deus. Porque Deus não precisa da tua oração, mas você precisa ter comunhão com Ele. Essa é a questão. A oração, ela não muda os planos de Deus, mas a vida de comunhão com Deus em oração muda a sua vida. A oração, ela não muda os decretos de Deus, não muda aquilo que Deus já determinou, mas muda os rumos da sua vida, do seu caráter, de quem você é. A comunhão com Deus, ela muda a vida do cristão, porque é Deus em comunhão com você. Você está falando com o Senhor e Deus molda a sua vida através daquilo. Você é exortado pelo Senhor através da oração. Muitas vezes, irmãos, por sermos uma igreja reformada, e devemos enfatizar isso, não há por que ter vergonha nem deixar de falar isso, mas não podemos esquecer do sobrenatural que existe. Porque existe. Existe sim. Quando você está orando ao Senhor, Deus, Ele muda sim você. Ele te exorta. Ele te quebra o teu orgulho, te coloca de joelhos e você consegue enxergar que você não é nada. A oração é um exercício de humildade. A oração é um exercício de piedade. A oração nos mostra quanto do nosso interesse sobre Deus. Eu me lembro, um grande reverendo metodista, Leonard Ravenhill, ele dizia uma frase que sempre ficou na minha mente. Me diga o quanto tu oras, que eu te direi quem tu és diante de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. A importância da oração não está em aumentar o teu poder espiritual. Tem nada a ver com isso aí. A vida de oração, ela não está em você pregar melhor. A vida de oração não está aí para que você sinta algum tipo de poder maior do que o teu irmão e você acha que você é melhor do que ele, porque ora mais. A vida de oração está aí para mostrar o quanto você se importa com Deus. E o quanto você quer que sua vida seja mudada por Ele. Nós precisamos entender isso, irmãos. O versículo 12 nem parece o mesmo Saul do versículo 15. Saul do versículo 12 é piedoso. É aquela pessoa que, meu Deus, eu preciso buscar na igreja, porque em casa eu não oro. É aquele homem piedoso na igreja, na frente das pessoas. Fala bem no Instagram. Faz o seu Reels toda manhã. Bom dia, boa noite, boa tarde. Basta desligar a câmera, está gritando com todo mundo. Por isso que eu detesto, irmãos, essa exposição demais em rede social. Detesto. Porque todo momento que é projetado é falso. Todo momento
que é projetado é falso. Nós precisamos entender como a verdadeira vida cristã deve estar em nosso meio. E isso só vai acontecer se obedecermos à orientação de Deus. E a sua orientação é que obedeçamos a sua palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A atitude de Saul, ela mostrava não só sua falta de preocupação, mas sua soberba. Saul acreditava que podia vencer. Você não reúne soldados para ficar olhando um para a cara do outro. Você não reúne soldados para conversar. Ei, vamos se reunir aqui para a gente conversar um pouquinho. Enquanto está tendo uma guerra, vamos conversar aqui. Você não faz isso. Saul acreditava que podia vencer. E era ousado, viu? Porque no capítulo 13, no início do capítulo 13, no versículo 2, a gente vê que Israel tinha 3.000 homens. Eles tinham 3.000 soldados. Porém, Saul agora só tem 600. É 20%, irmão, do valor total. Ele só tinha 20% dos soldados e ainda achava que ia vencer. Nós precisamos, irmãos, abandonar também a nossa soberba. Quantos cristãos não são assim hoje? Não querem ser repreendidos, não querem aceitar uma outra opinião, não querem aceitar o que a palavra de Deus diz. Eu digo isso de forma geral. Às vezes, para alguns cristãos, as ordens de Deus é bom demais para ser verdade. Certa vez, no seminário, um pastor me contou uma experiência que eu confesso que eu fiquei bem... É estranho ouvir isso, mas acontece, porque eu já presenciei algo parecido. Uma irmã estava conversando com ele sobre salvação, e ele estava explicando que ela não faria nada. Você não vai poder fazer nada sobre a sua salvação, você não consegue ganhar a sua salvação, mas é Deus que transforma o seu coração para que você venha até a Ele. Aí a irmã, obviamente, pergunta: então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Ele mas assim é bom demais. Não quero não, é bom demais desse jeito. Quer dizer que eu não vou fazer nada? Parece, irmãos, que a graça de Deus para os seres humanos é bom demais para ser verdade. É bom demais, de fato, mas é verdade. Essa que é a questão. Nós precisamos ter humildade. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus com toda humildade. E é por isso que eu amo como é pregado aqui na igreja. Porque não tem como pegar aqui e dizer que está tendo desabafo no altar. Porque nós pregamos expositivamente e sequencialmente. Tem nem como a gente escolher o assunto, porque tem que pregar o que está escrito. É por isso que, se você se sente exortado, é no mínimo bom que você confira se não está fazendo algo de errado. Isso vale primeiramente para mim. Digo isso com toda sinceridade. O verso 16 também nos mostra como Saul achava que ia vencer. O verso 16 nos diz que Saul e Jonatas, acompanhados desses 600 soldados, eles ficaram em Gibeá, com poucos soldados, enquanto tinha um monte de filisteu e Saul já tinha ido embora. Mesmo assim, eles ficaram. E a Bíblia ainda enfatiza: enquanto os filisteus estavam acampados em outra região, que é a região de Miquimás. Mesmo com poucos soldados, mesmo com pouca gente, desobedecendo a Deus, sem orientação, Saul deve ter olhado e disse: pode vir que aqui a gente se garante. O homem era ousado, burro, mas ousado. Eu acho que a morte deve ter olhado para ele: rapaz, esse bicho é doido mesmo, viu?
É desses aí que eu gosto. Porque Saul, não, irmãos, esse cenário aqui não tem como Israel vencer. E realmente não venceria. Claro que nós vamos ver todo o desfecho disso nos próximos versículos. Mas Saul, ele não parece nem um pouco espantado pelos poucos soldados. Por quê? Porque a sua soberba estava nos seus olhos, estava enganando a Saul, desde que ele começou a contar aqueles soldados. E não é a primeira vez que ele havia feito isso, contado os soldados. Ficar em Gibeá só mostrava mais uma vez a soberba de Saul e a confiança dele em si mesmo. Por isso, nós vamos ver como Deus vai começar a destruir essa soberba de Saul a partir dos próximos versículos. Por isso que o versículo 17 e 18 não podem ser lidos separadamente. São um só, porque ambos se complementam um com o outro. É a partir do 17 e 18 que Deus vai começar a quebrar, destruir a soberba de Saul e toda a esperança de Israel. Para quê? Para mostrar que eles não são nada sem Deus, sem a orientação de Deus. Os versículos 17 e 18 nos dizem o seguinte: uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Horon e a terceira para a região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Eu não sei se você entendeu, mas tem poucos soldados, 600, reunidos em um lugarzinho pequeno chamado Gibeá, contra um exército que estava vindo em 3 frentes, cercando o povo de Israel. Você sabe o que é isso aqui? Destruição. Eles não iam nem ter tempo de resposta. Saul escolheu permanecer no lugar, confiando, porque eles já obtiveram uma vitória nesse mesmo local. No início do capítulo 13, no versículo 3, nós podemos ver que Israel tem uma pequena vitória nesse mesmo lugarzinho. O problema é que a vitória não foi de Saul, foi de Jonatas, não foi dele. Porque Deus não estava com Saul, mas nós vamos ver que Deus estava com Jonatas. Nós veremos isso nos próximos versículos. E essa pequena tropa, ela permaneceu, ela ficou lá, achando que ia vencer. Enquanto que Deus agora começa a destruir a soberba de Saul, trazendo não só uma tropa para destruí-lo, porque Deus podia fazer isso, irmão. Deus podia fazer isso. Deus fez isso com Josué, irmão. Vai fazer isso com Saul? Sim. Josué não percebeu que tinha o pecado de Acã no meio de Israel e leva até menos soldados para a cidade de Ai, confiando, não, eles são fracos, tem pouca gente, vamos levar pouco soldado mesmo. Resultado, Israel é destruída, porque tinha pecado no meio do povo. Do mesmo jeito é agora. Só que agora quem está em pecado não é um membro de Israel, é o líder, meu irmão. Você tem noção disso, que é o líder que está em pecado? Não tem como isso dar certo. Não tem como dar certo. Por isso que os versículos 17 e 18 nos mostram esse exército vindo para engolir o povo de Israel. Porque são 3 tropas de milhares de soldados contra uma pequenina tropa de Israel. Nós vimos como um líder e seu povo ficam sem a orientação de Deus. Tudo isso era resultado de como o povo de Israel estava sem a orientação de Deus. E com isso, Deus haveria de destruir
tudo de Israel. Inclusive nós vamos ver isso na parte 2 desse sermão. Porém, nós podemos já fazer algumas aplicações diante desses versos, baseados justamente nessa questão da orientação. Esses versículos nos mostram o que acontece conosco se não ouvirmos a orientação de Deus. Quando estamos sem a orientação de Deus, irmãos, acontece a primeira coisa: nossas preocupações não são legítimas. Nossas preocupações não são legítimas. Saul, ao invés de ele se preocupar em obedecer a Deus, ele se preocupou em fazer o quê? Contar os soldados. Seria uma preocupação legítima de um rei? Seria, mas a de Saul não foi, não. A preocupação de Saul não era legítima, não era verdadeira. Irmãos, quando nós optamos a não ouvir a voz de Deus, ou quando nós desobedecemos ao Senhor, e tudo começa a dar errado, a gente começa a se preocupar. O problema é que a gente não se preocupa com a nossa desobediência. A gente está preocupado com a situação que foi gerada pela desobediência, e não contra a desobediência em si. Um exemplo disso, por exemplo, se ficamos desempregados por desobedecer a Deus. Nós certamente vamos ficar preocupados não com a desobediência. A gente vai ficar preocupado porque vai faltar dinheiro. A gente vai ficar preocupado com as contas que vão chegar. A gente vai ficar preocupado com o cartão que vai estourar. A gente vai ficar preocupado com a comida que vai faltar. Mas a gente não vai se preocupar o porquê chegamos naquele momento, que foi ter desobedecido a Deus. Dificilmente faremos isso. E quando fizermos, na maioria das vezes, é tarde demais. Porque o estrago já foi feito. Muitos ainda têm a audácia de dizer que quando estão passando por situação de aflição, eu estou falando nesse sentido, tá, irmãos? De não ouvir a orientação de Deus. Dizem que estão passando por provações. Meu Deus, que irmão piedoso. Sabe aquele irmão que, irmão, eu estou sendo tão perseguido. Aí quando você vai ver o que é, o irmão só é chato mesmo. É só isso aí. Ninguém aguenta ele. Aí ele, oh meu Deus, eu estou sendo tão perseguido. Não, irmão, você só é chato. Sorri mais um pouquinho, fala com os outros. Pede perdão, que vai dar certo. Eu estou passando uma provação tão grande. Eu não tenho nem dinheiro para pagar minhas contas. Para de comprar, irmão. Para de fazer dívida. Num instante isso aí vai acabar. Uma vez, faz muito tempo isso, quando eu não era professor, eu trabalhava para um casal de crente, que trabalhei um bom tempo, e aí ele disse que não podia mais me pagar, e eu até aí tudo bem, só que ele já estava com 3 meses de salário atrasado, comigo, né? E eu achando que realmente ele estava passando por alguma situação e tal. Até entendi por alguns 2 ou 3 meses, mas depois disso, as contas vêm, né, irmão? E aí, né, você fica, irmão, tudo bem, mas eu também tenho minhas aflições, né? Preciso pagar minhas contas. E eu via, né, ele gastando e tal, até que ele foi falar com uma conhecida minha, né? Ele havia dito, irmão, estou passando uma prova tão grande. Ela, porque um monte de gente querendo me processar. Eu fui descobrir que ele não estava devendo só a mim. Ele está devendo vários e vários funcionários. Eles estavam sendo processados por isso. E ela estava dizendo que era uma provação e uma perseguição. Não, irmãos, é porque ela foi imprudente e não fez aquilo com que a sua responsabilidade condiz.
Não devemos, irmãos, confundir aflições, lutas, provações da vida do cristão com as consequências dos nossos pecados, com as consequências de não ouvirmos a orientação de Deus. Quantos casamentos não foram já destruídos por causa disso, e as pessoas, ao invés de reconhecerem os seus erros, colocam a culpa no casamento. Dizem que casar é ruim, é só arrumar problema, que casamento não dá certo, quando na verdade elas que não deram certo, que erraram, que não ouviram a orientação de Deus, que começaram errado. Quantas vezes, irmãos, eu já presenciei namoros que começaram errado, foram avisados, namoros de crente com descrente, que foram avisados mais de uma vez, a pessoa casou, mal começou o casamento já estava destruído. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que 2 meses depois está gravando reels no Instagram, dizendo que casamento não presta, que homem não presta, que mulher não presta. Por quê? Porque sofreu desilusão. E a culpa é de quem? De Deus? Não, meu irmão. A culpa é sua. Porque você não ouviu as orientações de Deus. E eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo. Eu estou no meu lugar de fala, né, como dizem. Porque minha mãe e meu pai viveram isso. Eu cresci ouvindo minha mãe me dizer isso. Você acha que eu casei com um crente por quê, irmão? Tu é doido, é? Quer que eu... Você acha que eu casei com alguém crente por quê, irmão? Porque minha mãe viveu isso aí, irmão. A igreja pôde testemunhar a transformação do meu pai, mas você não conhece ele antes, não, irmão. Minha mãe conheceu ele era descrente. Minha mãe foi avisada: não case, rapaz, esse homem não é crente, não case, espere. Ela casou, ela mesma diz isso para mim quando eu era pequenininho: meu filho, quando você for namorar, namora com uma pessoa de Deus, faça como sua mãe não. Sua mãe hoje está sofrendo por isso. E minha mãe sempre foi humilde para reconhecer, nunca botou culpa em ninguém, nunca. Sempre disse: a culpa é minha e hoje eu oro para que Deus transforme meu casamento e espero com toda paciência que Deus mude a minha casa. E hoje Deus transformou a vida do meu pai se converteu ao Evangelho e hoje os dois são muito felizes. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos: ouça a orientação de Deus, ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça a orientação de Deus, ouça os seus líderes, ouça seus pais, ouça pessoas mais idôneas e mais velhas, para que você não vá fazer escolhas erradas e depois colocar a culpa em Deus. A botar a culpa na instituição a qual Deus criou, que foi o casamento, por exemplo. Uma segunda aplicação nós podemos fazer, que é justamente uma outra consequência de que quando nós não obedecemos à orientação de Deus, as consequências atingem todos ao nosso redor. As consequências atingem a todos o nosso redor. Por Saul não ter ouvido a voz de Deus, você acha que só Saul sofreu? Não. Israel inteira também estava sofrendo as consequências. Quando não ouvimos a orientação de Deus, ou quando desobedecemos a sua palavra, não é somente nós que recebemos o castigo, mas todos ao nosso redor. Todos aqueles que estão perto de nós. Por isso que famílias são destruídas. Quando o pai ou a mãe estão em pecado, você acha que isso não vai mergulhar também para a vida dos filhos? É óbvio que vai. Quando o filho também está em pecado, acha que isso não vai atingir seus pais? Vai.
Por isso que empresas vão à falência, casamentos são destruídos, sonhos são desfeitos, e tudo vai se destruindo, pouco a pouco, até que você se arrependa. Até mesmo os nossos irmãos na fé, sim, até mesmo a igreja do Senhor pode ser afetada por isso, irmão. Você sabia que o culto pode ser afetado por causa do pecado? Sim, pode. Muitas vezes, eu não digo aqui em tom de indireto, mas nem nada disso, eu digo num contexto geral mesmo, brasileiro, ou em todo mundo também. Uma igreja que tem irmãos em pecado, você acha que Deus vai se manifestar nesse meio, irmão? Eu me lembro que uma vez, um grande pregador americano, admirava muito ele, que é o David Wilkerson, ele disse que uma vez foi convidado a pregar numa igreja grande, nos Estados Unidos, e o pastor queria conversar com ele, inicialmente, antes dele pregar. E ele disse para o David, ele disse: pastor David, eu só lhe peço que você não fale sobre uma coisa. Você pode falar sobre tudo, mas não fale sobre uma coisa. Ele: o quê? Sobre pornografia. Não fale sobre isso. Ele: por quê? Porque os meus obreiros, todos eles não dormem sem consumir isso. Eu não estou falando da igreja não, viu, irmão? Eu estou falando dos obreiros, viu? São das pessoas que estão à frente da liderança da igreja. E o pastor sabendo disso. Vocês estão entendendo? Aí me diz uma coisa, você acha que Deus vai descer num lugar desse? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Podia estar lá, meu irmão, Charles Spurgeon. Deus não ia descer lá para operar. Por quê? Pecado, meu irmão. Pecado. Deus não habita no meio da imundície. E eu não falo isso num tom de misticismo não, irmão. Isso pode ser dentro como fora da igreja também. Deus não fica no meio da imundície. Então nós precisamos entender isso. Que os nossos pecados afetam não só a nós, mas todos ao nosso redor. Principalmente aquele a quem nos importamos. E por último, quando nós não ouvimos a orientação de Deus, somos completamente derrotados. Nós somos completamente derrotados. Era assim que o povo de Israel estava. Quando Saul achava que iria vencer os filisteus, os próprios filisteus viram de várias e várias frentes. Os filisteus agora estavam sufocando o povo de Israel. Toda a esperança e tudo aquilo que Israel tinha estava sendo derrotado e destruído. Assim como os filisteus, irmãos, começavam a sufocar o povo de Israel, nós também, quando não ouvimos a orientação de Deus, nós somos sufocados por todo tipo de situação. É por isso que as doenças vêm, dívidas, projetos começam a dar errado, e tudo pode acontecer. Quando Deus não está na frente, tudo dá errado. Nós precisamos, irmãos, urgentemente ouvir a orientação de Deus, obedecer a Deus, porque se não ouvirmos, Ele nos fará ouvir. Porque aquele a quem Ele elegeu, a Bíblia diz que desses, os seus filhos, Deus açoita. Açoita porque Ele ama. Hebreus 12:6 diz isso. Que Deus disciplina, castiga, açoita a quem Ele ama. Por quê? Até você ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que bem no início, bem no início mesmo do meu casamento, eu trabalhava em 2 empregos. E eu não tinha tempo para nada.
Eu não ia para a igreja mais, porque eu trabalhava de manhã e de noite. Né? Eu trabalhava o dia todo, parava por 1 hora, né, de 5 às 6, depois voltava para outro emprego. Eu tinha tempo para nada. Eu não ia para a igreja, eu não via minha esposa direito. E era um período que eu tinha dinheiro toda semana. E toda semana a moto quebrava. Não sei que arrumação era essa. Toda semana acontecia alguma coisa. Toda semana, era eu ou ela doente. Toda semana, meu irmão, não tinha dinheiro para nada. Para nada, 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 nada. Quando comecei a ouvir as orientações do Senhor, tudo foi começando a dar certo. Entrei na faculdade, comecei a realizar meu sonho, e hoje, para a glória de Deus, continuo seguindo. E agora, bem, porque ouvindo a orientação de Deus. Não queira, irmãos, fazer com que Deus faça isso. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 31, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então que possamos hoje ouvir a sua orientação. Vamos orar pedindo isso?